Aí nós temos que olhar para a nossa igreja, olhar para nós, Casa da Bênção, e lembrar como nós nos comportávamos há uns anos atrás. Como que nós nos comportávamos? Qual era o comportamento da igreja? Nós não conseguíamos vir para a igreja sozinhos. Nós não conseguíamos vir para a igreja apenas nós. Nós sempre tínhamos uma vontade de trazer mais alguém. Por quê? Porque Deus está abençoando lá naquele lugar. E hoje? Será que não estamos sendo egoístas? Porque às vezes, irmão, o sentimento, porque quando se fala de egoísmo, fala assim, nossa, uma pessoa má, uma pessoa perversa. Não, nem, a gente é egoísta com essa cara de santinho que a gente tem, com esse jeito de crente que a gente tem. Nós nos portamos de maneira egoísta. Ontem nós saímos aqui de novo para fazer a invasão aqui na QSF. E nós encontramos uma senhora, não sei se ela está aí hoje, nós convidamos para estar hoje, principalmente para o próximo domingo. Domingo que vem vai ser algo poderoso aqui nessa casa, irmãos. Será o domingo do sobrenatural. E nesse domingo do sobrenatural, irmãos, nós não podemos, você não pode vir sozinho para essa casa. Você precisa trazer mais alguém. Você precisa trazer alguém que precisa de um milagre. E nós encontramos uma senhora, né, Alexandra? E ela de cara, a hora que nós nos apresentamos, olá, ela estava sentada na porta de casa, e nós chegamos e falamos, nós somos ali da Casa da Bênção, e nós somos uma campanha de oração, estamos aqui passando na vizinhança para recolher os pedidos de oração das pessoas. A senhora gostaria de colocar aqui um pedido de oração para a gente orar? Irmãos, a primeira palavra que ela disse foi sim, e a segunda foi, eu era da Casa da Bênção. Eu já fui de lá. E nós começamos a conversar com ela. Ela falou, e no final, o que deixou gratificando no nosso coração, ela disse, eu vou voltar para a minha igreja. Aleluia! Ah, se eu fosse você, eu tinha aplaudido Jesus por isso, irmão. Irmão. Nós temos que nos alegrar com essas coisas, nós temos que celebrar a Deus por isso, nós temos que glorificar a Deus. Nós precisamos vigiar para que o sentimento de egoísmo, irmão, para que esse sentimento maligno, ele não habite em nós, mesmo que de maneira suave, camuflada, mesmo que a gente sinta, não, eu não sou egoísta. Esse sentimento ele é encontrado com facilidade nas pessoas que, de alguma forma, expandiram seus conhecimentos, aperfeiçoaram seus talentos, cresceram em sabedoria e tornaram-se acima da média em relação aos que vivem ao seu redor. Meu Deus! Por isso que a humildade, irmãos, é uma coisa interessante, que a graça de Deus, e não tem como falar de amor sem falar de graça. Porque o amor, ele é manifestado através da graça. Favor que não merecemos. Desde janeiro eu estou falando isso aqui na igreja. Toda quarta-feira eu estou falando alguma coisa sobre isso. Nós como igreja, precisamos entender a graça. Porque nós somos beneficiados pela graça. Nós somos alcançados pela graça. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não expandimos a graça. Nós não falamos da graça. Nós não somos graciosos com as pessoas. A graça, ela é aquilo que Deus manifestou em nós, e não porque merecemos, mas pelo seu amor e pela graça, nós não conseguimos transpor, fazer com que isto seja e alcance aqueles que estão à nossa volta, amigos, familiares, nós não conseguimos e ficamos com aquilo ali para nós. Só que nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que quando a graça de Deus, quando aquilo que nós recebemos, se nós não compartilhamos, se nós não entendemos que quem está do nosso lado é merecedor da graça, nós anulamos a graça que foi liberada sobre nós.
Você quer ver uma coisa? É quando alguém é abençoado, quando alguém está evoluindo, quando alguém está crescendo na fé, quando alguém está sendo abençoado, mas aquele alguém, você conhece a vida dele, você conhece o passado dele, e é terrível, né, irmãos? Porque Deus, Ele diz que Deus pega o nosso passado, os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Mas o ser humano quer ser mais do que Deus, ele quer ficar lembrando, ele não esquece. Aí de repente ele vê alguém cantando, adorando, louvando, pregando, evangelizando, alguém prosperando, e ele fala assim, mas aquele ali, ele não merece isso não. Aquela ali, não. Mas fulano de tal, a graça nos alcançou, irmão, diga amém. A graça se manifestou em nós, diga glória a Deus. E por que não pode te alcançar o outro? E por que essa graça não pode também alcançar o próximo? Quando nós não entendemos que o nosso irmão, ele foi alvo, ele também foi alcançado pela graça, quando nós não aceitamos isso, quando nós nos escandalizamos com a graça, nós anulamos a graça de Deus em nosso favor. Nós anulamos isso. Por isso que a graça, ela é uma coisa escandalosa. Por isso que o amor de Deus é uma coisa escandalosa. Escandaloso por quê? Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você aceitou Jesus? Quem era você? Quem éramos nós? Como é que os nossos vizinhos nos conheciam? Como é que a nossa família nos conhecia? E de repente tudo mudou, de repente nós fomos alcançados pela graça, nós entendemos, nós fomos alcançados pelo favor do Senhor, pelo amor do Senhor. Daí a pouco as pessoas começam a dizer, meu Deus, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? É um escândalo, irmãos. O que Deus fez em favor da humanidade foi algo escandaloso. Ele teve coragem de pegar o seu único filho, o seu filho unigênito, pegar o seu filho inocente e entregá-lo para morrer por mim e por você, por toda a humanidade. Você está entendendo que nós não podemos ser egoístas, nós não podemos ser dominados pelo egoísmo. Nós não podemos ser dirigidos por egoísmo, por sentimento faccioso. Meu Deus! E isso, irmãos, acontece exatamente porque nós, quando essas coisas acontecem, é resultado do esfriamento do amor. Quando nós nos portamos de maneira egoísta. Quando nós nos portamos dizendo, não, eu posso, mas fulano não pode. Não, naquele lugar ali, só eu posso pisar o pé lá, ninguém mais. Isso é sentimento, irmão, egoísta. E a Bíblia diz que esse sentimento é animal, é demoníaco, é das trevas. Por que você pode e o outro não pode? Quantas vezes nós podemos doar tantas coisas, nós podemos ser bênção na vida de tantas pessoas. A evidência do egoísmo, gente, preste atenção. Sua evidência mais contundente está na dificuldade de expressar generosidade com quem está próximo. Falar do amor de Deus é ser generoso, sim ou não? Falar do amor de Deus para alguém é ser generoso, sim ou não, igreja? Sim, falar do amor de Deus é ser generoso, é ser grato. Eu preciso falar. Pastor William falou aqui, aquilo que me impacta, aquilo que foi bom para mim, eu quero que seja bom para o próximo. Nós temos que usar, nós temos que passar isso adiante. E ele usou aqui a expressão da bula, né? Do remédio, o remédio que foi bom para mim, olha, toma aqui esse remédio que vai ser bom. Jesus é bom para você? Deus é bom para você, igreja? Então passe essa mensagem para frente. A igreja do Senhor precisa falar que Ele é bom. Precisamos expressar isso. Precisamos anunciar isso. E quando falamos de generosidade, irmão, olha o que diz aqui, não nos referimos apenas a recursos financeiros, mas a doar seu tempo, compartilhar conhecimentos e cooperar com seus talentos. O que você aprendeu que foi bom?
O que Deus ensinou para o que você aprendeu com Jesus? O que você hoje, você tem manifestado na sua vida hoje que é uma bênção? Nós precisamos compartilhar isso. Nós precisamos passar isso para as pessoas. Eu me lembro de uns tempos, o missionário João Galdino, ele tem estado aqui toda sexta-feira de manhã, ministrando aqui na manhã do Santo Jejum conosco. Toda sexta-feira ele está pregando e orando. Toda sexta-feira. E a gente estava indo levar ele em casa e a gente estava conversando sobre 20 e tantos anos atrás. Fui obreiro dele aqui, trabalhando debaixo da unção dele, debaixo da autoridade e cobertura espiritual dele. E eu me lembro que nas tardes que não tínhamos um evento, não tínhamos uma visita ou outra coisa para fazer, estávamos aqui de plantão. Ele saía do escritório dele com aquela Bíblia que ele tinha, e ele vinha caminhando na área, e todo mundo que ele olhava, ele dizia assim: vamos ali, irmão, vem cá, irmão. Nós sentávamos aí, em qualquer lugar, aí no meio dos bancos, e ali ele abria a Bíblia, juntamente conosco, que nós líamos a palavra, nós meditávamos. Ele estava fazendo o quê? Ele estava sendo generoso, ele estava compartilhando o que Deus deu para ele, para nós. Uma coisa tão simples. E hoje, muitas das vezes, nós temos alguma coisa, você tem um conhecimento, você tem alguma coisa que você pode cooperar com alguém, mas você não fala. Mas nós não falamos, nós não compartilhamos. Então, nós precisamos entender, irmãos, que esse sentimento não pode habitar no coração da igreja. Fala comigo, egoísmo não. Diga, egoísmo não. Não, 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 não. Para o egoísta, irmãos, ao invés de descer e tomar pela mão o ferido, suprir o necessitado e trazê-lo para uma posição de honra, seu desejo é estar sempre por cima. Eu sou o cara. Eu sou tal. Fulano está assim, também não ora, não vigia. Você sabia que até essa expressão, irmão, quando nós falamos isso, a gente está sendo egoísta? Irmãos, aquele que está caído, aquele que está fraco, aquele que fraquejou, cabe a nós como igreja pegá-lo pela mão, segurá-lo pela mão, não o abandonar, não o deixar à sua própria sorte. Tem uma coisa que o Espírito de Deus tem trabalhado no meu coração, e eu peço todos os dias, trabalhe em mim. Eu não quero ser como certas coisas que a gente vê por aí. Eu não posso, nós não podemos ser. Sabe? Essa semana eu soube de uma notícia que me deixou entristecido. E a pessoa que falou comigo, eu disse: irmão, eu já orava por você, a partir de hoje eu vou orar mais. Porque o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, irmãos, Jesus não morreu na cruz por uma classe de gente. Deus não deu seu filho para morrer na cruz por um grupo seleto. Não. Deus, Ele amou de tal maneira, Ele deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E às vezes nós nos encontramos numa situação de egoísmo tão terrível. Ô irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz que Deus, olhando, irmãos, do céu, Ele olhando, Ele não encontrou na terra nenhum justo. Quantos justos? Quantos? Mas nem meio. Ele não encontrou nenhum justo. E hoje o que a gente vê são ações de sentimento de justiça própria. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Irmão, peça ao Espírito Santo para não deixar você, cair nessa situação de egoísmo, de maldade, de exclusão. Não, porque esse aqui não presta mais para andar conosco. Quem é você? Quem somos nós para falar isso? Aonde está o verdadeiro amor de Deus? O verdadeiro amor de Deus, irmãos, Ele ama incondicionalmente. Não existe um porquê. Eu vou amar porque ele é grandão do zóio azul. Não. Eu vou amar porque...
Eu vou amar porque ele é um coitado. Não, ele nos ama porque decidiu nos amar. Ele nos amou primeiro. Diga glória a Deus. Oh, meu Deus. E aqui o escritor diz, posso dizer que tal ação não tem ligação nenhuma com o céu. Que ação? Essa ação de se colocar acima de todo mundo, melhor que todo mundo. Mas procede da terra, é animal, é do inferno e chega a ser demoníaca. A principal causa, irmãos, do egoísmo é exatamente a maldade e o esfriamento. Mateus 24:12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui está dizendo, o amor se esfriará de quase todos. O amor de Deus não está presente apenas a uma paixão que se perde por quem dizíamos amar. As coisas que fazemos passam a ser mecânicas, perdemos a generosidade. Por quê? As críticas, indiferenças, injustiças, traições e maldades que sofremos acabaram endurecendo o nosso coração, nos tornando egoístas. Cuidado com isso. Satanás usa dessas situações para dizer, mas aprontaram comigo, me judiaram, me excluíram, me abandonaram, agora também eu vou fazer do mesmo jeito. É isso que é para fazer? Não. Não. As maldades, as traições, as deslealdades. Irmãos, e você e eu não podemos esquecer uma coisa. Alguém foi mal com você, alguém traiu você, alguém foi desleal com você. Olhe para dentro de si. Você já foi mal com alguém? Você já traiu a confiança de alguém? Você já foi desleal com alguém? Olhe para dentro de si. Quando nós aprendemos a olhar para dentro de nós, quando nós aprendemos, irmãos, a entender que nós não somos essa Coca-Cola toda, mas que nós somos, na verdade, carentes, nós somos pecadores e carentes. Quem está falando para você aqui, nessa manhã, é um pecador arrependido, que está procurando andar no caminho da verdade, na palavra, e isso não é porque eu quero, porque eu dou conta, isso é pela graça de Deus que me alcançou e está comigo. Somente pela graça. Somente pela graça. E Satanás, ele consegue fazer com que o amor das pessoas se esfrie. E quando o amor esfria, irmãos, meu Deus, muitos não conseguem sequer congregar, muitos não conseguem estar no meio dos irmãos, quanto mais falar do amor de Deus. Então nós precisamos entender que esse sentimento de egoísmo, ele não pode dominar nos nossos corações, na nossa vida. O amor de Deus, ele é sobrenatural, e aí tem aqui falando João 3,16, que toda a igreja conhece. E aí nós precisamos entender uma coisa, entenda uma coisa, irmão. Satanás, ele teme o amor, porque ele sabe que foi derrotado na cruz pelo quê? Pelo amor de Deus. Satanás, irmãos, dê asas à sua imaginação agora, por favor, me ajuda aí. Vamos lá naquele dia no Calvário, Jesus crucificado, machucado, moído, sangrando. Começa a ver isso aí dentro da sua imaginação. Volte a essa cena, volte a essa imagem. Jesus ali na cruz, pendurado no madeiro, sangrando, com aquela coroa de espinho na cabeça, aquela coroa que era para estar na minha cabeça e na tua. Mas ele recebeu tudo isso por nós, e Satanás está vibrando, ele vai morrer, eu venci, agora ele vai soltar uma palavra que vai acabar com tudo, e o plano do Todo-Poderoso não vai funcionar. Mas de repente ele olha para o céu e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Será que aquela turma não sabia mesmo o que estava fazendo, gente? Sabia, porque era tudo mal. De um lado tem um ladrão, do outro ladrão, e um dos ladrões vira e fala: e aí, você não é o Cristo? Você não é o bonzão? Desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós. Vamos dar no pé daqui? O outro ladrão do outro lado diz: rapaz, como é que você fala isso com ele? Olha a humildade aí, ó.
nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele não fez, ele não cometeu nenhum pecado. Ele é inocente. E ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus dá, sabe, eu sou canhoto, dá uma canhota na cara do cão de novo, e ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Olha a graça de Deus se manifestando, olha Satanás perdendo para o amor.